Ouviram. Patrícia se alegrou. Viu-se defendida. Isso corrijo e educo meus filhos. Eu recebi essa educação dos meus pais e hoje onde estou sofrendo com ansiedade, Marcela protestou. Imagine se não tivesse recebido, lembrou Murilo. Você tinha propensão para isso. Seus pais te educaram e isso conteve a ansiedade, eu acredito. Talvez, na fase adulta ou depois que seus pais abriram mão de limites, você passou a se treinar em se preocupar demais com as coisas, querendo que tudo ocorresse da melhor maneira possível, baseado-se nas suas crenças. Esqueceu-se de que as coisas podem sair perfeitas, mesmo quando não nos agradam. Às vezes, isso é necessário. Até Jesus nos alertou contra a ansiedade quando disse: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Calou-se um momento, depois explicou. Sabe, Marcela, não precisamos ficar ansiosos. Se dermos o nosso melhor hoje, focarmos no que devemos fazer agora e fizermos o que nos cabe, o amanhã estará garantido. Mas eu fiquei assim depois do que aconteceu com meu noivado, ela insistiu. Creio que não, Marcela. A não realização do seu casamento foi uma grande decepção, mas também a gota d'água que faltava para você alcançar o limite do abalo emocional. Você se treinou para ficar ansiosa, preocupando-se com isso ou aquilo. De repente, o episódio de contrariedade, que bagunçou seus planos, que te frustrou, foi a gota que faltava para desencadear esse abalo. O mesmo ocorre com a depressão. Geralmente ela vem aos poucos e se instala diante de um acontecimento, de um fato. Olhou para Bárbara, tão somente. Da mesma forma que muitos de nós treinamos nossa mente para esses abalos, podemos treiná-las para a tranquilidade, através de exercícios e acontecimentos diários e à nossa disposição. No momento de crise, onde trememos e ficamos psicologicamente abalados, é difícil perceber isso. Mas quando estamos mais controlados, precisamos observar o que é que fazemos, como é que agimos erradamente e nos deixamos afetar. Respire fundo diante de tudo o que te agita. Acredite no melhor. Troque pensamentos negativos positivos. Faça meditação. Procure um bom psicólogo. No meio disso tudo, o que não pode faltar é o sentimento de gratidão. Agradeça, de coração, sempre e tudo. A gratidão verdadeira, sentida, faz com que seu organismo fabrique hormônios da felicidade. A crítica, a contrariedade, sentimentos de inveja, tudo que for negativo fazem com que seu corpo e sua mente adoeçam. O sentimento de gratidão faz com que sua saúde prospere. É devagar, lento, mas garantido. Hoje, na missa, o padre falou isso no sermão. Explicou os malefícios das críticas e reclamações, Patrícia contou. Isso é científico. Ser simples e sem custos, muita gente não dá valor, tornou Murilo. No impulso, sugeriu. Estou percebendo que vocês são cristãs. Isso é ótimo. Podem realizar, uma vez semana, um período de oração no lar. Os espíritas, como eu, chamam a isso de Evangelho no lar. Mas outras pessoas preferem mais o termo oração no lar. Essa prática é muito benéfica. Reúnam-se, nesta mesa, os que quiserem participar. Façam uma prece. Pode até ser o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Já estejam com a Bíblia aberta no Evangelho de Jesus. Se quiserem, podem usar outro livro que sirva de reflexões e boas propostas de vida. Depois da prece, alguém lê um trecho pequeno. Depois vocês conversam um pouco a respeito daquilo. Nunca, sorriu, nunca digam. Nossa! Esse trecho lido serviu para fulano. Isso é criticar fulano. Não devemos nos reunir para isso. O trecho lido servirá de reflexão e ensinamentos para todos os presentes. Não é só para uma pessoa. Nada é acaso. Depois vibrem amor para o mundo. Fechem os olhos e desejem o bem do planeta. Vibrem amor, justiça, paz e união para o nosso país. Desejem o bem de todo o nosso povo. Vibrem pelas crianças, jovens para que sigam um bom caminho.
Vibrem pelos idosos para que tenham amparo. Vibrem luz e paz para todas as famílias. Vibrem luz para esta casa. Que ela possa alegrar, tranquilizar todos que vivem sob este teto. Se quiserem, coloquem um copo com água para cada um e peçam vibrações e bênçãos, para que os fluidos depositados na água correspondam às necessidades individuais de cada um. Depois orem novamente dando encerrado o momento de oração no lar ou Evangelho no lar. Comprometam-se em se reunirem na semana seguinte no mesmo dia e horário. Um momento e comentou. Eu expliquei para a Bárbara como era fazer isso. Ela ficou receosa de propor para vocês, riu e olhou-a. Gostei desse menino, enfatizou Antonella. E se tiver visita em casa? Patrícia quis saber. É melhor a visita não participar. Somente os que vivem no mesmo teto. Isso, procurem escolher um dia e horário que não recebam ninguém. Essa reunião deve durar 15 ou 20 minutos. No máximo, 30. Não mais. Essa reunião é somente para isso, para esse fim. Nada mais. Você é espírita? Patrícia quis saber. Sim. Sou espírita, Murilo afirmou e sorriu. Em cada pensamento surgiu uma indagação, mas não ousaram perguntar. Deixaram para as próximas vezes que o encontrassem. Conversaram mais algum tempo até o rapaz ir embora. O que foi difícil. Gostaram de sua companhia agradável e salutar. Capítulo 22. Maria há 2001 anos. Murilo chegou ao seu apartamento e foi recebido carinhosamente seu amigo de 4 patas que correu para vê-lo. Confiante, o gatinho entremeou-se em seus passos e miou, afagando-o. Oi, meu menino. Sentiu saudade? Recebeu um miado como resposta. Vamos lá colocar ração para você? Foi o que fez. O espírito Perceval seguia cada passo do rapaz, acompanhando com um olhar pesado. Murilo observava Oliver comendo quando sentiu algo diferente. Uma vibração tão incomum quanto o toque de tristeza em seu coração. Que ajuda a Bárbara. Quem é você no nosso passado? Não consigo identificá-lo. Perceval acercava-se dele. Esse é protegido, avisou um dos espíritos que o acompanhava. Estou sentindo algo estranho. Sabe que, muitas vezes, não conseguimos ver entidades superiores. Vamos tomar cuidado. Eu sei disso, Perceval concordou, observando bem à sua volta. Sejamos prudentes. Também sinto um incômodo psíquico pelo contraste das vibrações deste lugar. Mas não vejo ninguém. Vigiem as emoções. Não se deixem contaminar qualquer ideia de apego àqueles com quem se afeiçoaram em alguma vida. Repudie todo sentimento de amor. Não fraquejem. Não se deixem envolver sensações doces, amorosas, fraternas. Os inimigos, referiu-se a entidades superiores a eles, sempre estão bem informados a nosso respeito. Estou sentindo algo estranho, outro espírito, que fazia parte do grupo, reclamou. Então vamos embora daqui. Não é prudente permanecermos neste lugar, Perceval decidiu e se foram. Retornando à casa de Antonella, o espírito Perceval e seu grupo observaram-nas em conversa salutar. Achei muito bacana o que o Murilo disse, Patrícia comentava. Não conheço muito sobre espíritas e suas práticas, mas achei excelente a ideia de fazer oração em casa uma vez semana. Gostei desse moço, Antonella admitiu. É um bom rapaz, olhou para a Bárbara. Ah, mamãe. Qual é? A filha não gostou. Percebeu que sua mãe lhe fazia insinuações. Também gostei do que ele falou. Podemos fazer esse dia de oração no domingo à noite, sugeriu Graziella. Precisamos rezar, gente. Estou entrando em desespero. Estou me sentindo para baixo. Você e a Bárbara estão parecendo para baixo mesmo. Muito. Enquanto a Marcela e a Pietra estão em outro extremo. Estão bem ansiosas, Patrícia disse com olhar preocupado. Também pudera. Com tanta coisa que passamos. Nossa bagagem está bastante pesada, Graziella começou a desabafar.
É difícil até levantar da cama e fazer um simples serviço de casa. Quando saio para procurar emprego e recebo muitas negativas, sinto-me arrasada. Um lixo. Quero sumir. Fico questionando Deus e perguntando o que estou fazendo ainda nesta vida. Não tenho respostas. Achei que já tinha sofrido o suficiente nas mãos do Cláudio. Mas, não. Ainda tomo muitas surras da vida. Perceval se aproximou e induziu. Reclamem. Reclamem mais. A vida é uma porcaria, não é mesmo? Para que viver? Emanando energias pesarosas que passaram a envolver todas, incentivava. Para que viver? Morram. Desejem a morte. Veja como tudo mudou. Observem a vida precária que vocês têm. Não tem qualquer graça viver nessa miséria. Tenham coragem para se suicidarem. Poderiam praticar um suicídio em família. Que não. Morram. Se matem. Criem coragem para se matarem. O silêncio reinou longos minutos até Antonella dizer. Depois que o Henrico morreu, foi que tudo isso começou. Não tínhamos dificuldades. Além da saudade que me mata todos os dias, ainda me preocupo com coisas que nunca me preocupei. Pagamento do aluguel, da água, da luz. Nem telefone fixo temos mais. Estamos sem televisão. Nem minhas novelinhas tenho mais para me distrair. Só problemas e preocupações. Minhas 2 filhas casadas se divorciaram. Meu único filho homem abandonou a família linda e deixou todo mundo desamparado. As 2 meninas solteiras estão sofridas, sozinhas, sem emprego. A Marcela teve o casamento desfeito aos pés do altar e a Bárbara teve de indenizar o namorado. Como se não bastasse, minha neta mais velha está doente, chorou. Isso mesmo, velha amaldiçoada. Chore. Torture-se. Fique em frangalhos. Fale de problemas. Torture essas imbecis com suas queixas. Falem. Mostrem que não adiantou nada perderem tempo à tarde toda ouvindo conversa daquele intrometido. Rodeando a mesa onde elas estavam, Perceval induzia todas em nível de pensamento. Como se fosse uma névoa escura e densa, uma energia passou a ser criada no ambiente. Na sua vez, Marcela reclamou. Não bastasse ele terminar o noivado, ainda descobri a traição. Não me conformo com a traição. Ainda perdi meu emprego causa daqueles 2. Justamente nessa crise que o país vive. Estou igual a Grazi. Quando saio encontro negativas de emprego, fico arrasada, destruída. Também me pergunto o que isso. Sem ser visto pelos demais, o mentor de Patrícia se aproximou, envolveu e inspirou-a. De imediato, ela reagiu. Gente. Estamos fazendo exatamente o contrário do que nos foi ensinado. Esse tipo de assunto só está criando mais decepção e tristeza, em vez de esperança. Vocês não acham? Todas se entreolharam e nada disseram. Patrícia ainda perguntou. Até agora, todas as reclamações que fizemos não nos ajudou em absolutamente nada. Precisamos mudar isso. Patrícia se levantou e saiu do recinto. Sem demora, retornou com a Bíblia em mãos. Folheou-a e abriu em os livros do Novo Testamento. Em seguida, perguntou. Vamos orar, pessoal? Não. Imunda. Infeliz. Como ainda se lembrou disso? Perceval reagiu extremamente contrariado. Vou acabar com vocês. Vamos. Vamos orar sim. Estamos precisando. Graziela concordou e se ajeitou à mesa. Marcela se levantou, lembrou-se de pegar copos com água e distribuiu para cada uma das presentes. Graziela chamou a filha Sara e também a sobrinha Eulia, que estavam em outro cômodo, convidando-as para o momento de oração. Patrícia fez o mesmo com os filhos, explicando que rezariam para o Papai do Céu para abençoar a todos. Assim que preparadas e concentradas para a prece inicial, que Graziela solicitou fazer, suave energia clara e edificante como que desceu naquele ambiente envolvendo todas. Nesse instante, pela incompatibilidade das vibrações, Perceval e seu grupo saíram rapidamente daquela residência.
Patrícia leu os 2 primeiros capítulos do Novo Testamento, que são bem curtos. Quando conversaram a respeito do que foi lido, Antonella destacou a fé de Maria, a perseverança que foi superior ao medo. Todas concordaram que Maria, mãe de Jesus, era vivo exemplo de fé, amor, esperança e perseverança. A vontade de todas era de conversar um pouco mais sobre o assunto. Patrícia se lembrou do que Murilo ensinou sobre aquela reunião durar 20 ou 30 minutos, no máximo. Isso, fizeram um encerramento com vibrações e prece, prometendo reunirem-se na próxima semana no mesmo dia e horário. Cada qual bebeu sua água. Água é onde a espiritualidade maior depositou energias de que cada uma precisava. Já era tarde da noite. Pietra havia voltado com o filho Dáureo. Tinham passado o dia no hospital. O jovem teve febre e problemas respiratórios. Precisou de medicamento e também ficaram em observação. Tudo isso demorou o dia todo. Pietra falava muito. Reclamava também, detalhando todas as dificuldades daquele dia. Em nenhum momento parou e agradeceu seu filho ter sido atendido e se recuperado. Antonella, Marcela e Graziella ouviram sem dizer nada. Não podiam ver, mas toda a energia benéfica que a oração no lar havia providenciado, desfazia-se com os queixumes de Pietra. Intolerante, Bárbara saiu da cozinha sem ser percebida. Foi para o quintal, na frente da casa. Olhou a rua um tempo. Depois se sentou em um banco que havia lá. Algum tempo ali e Ulia se aproximou. Trocaram olhares e leve sorriso. A noite tá gostosa, né, tia? Era a primeira vez que a chamava de tia. Consequência da exigência que Bárbara fez pela manhã. É sim. Tá gostoso aqui fora. Lá dentro está quente. Abafado, sorriu forçadamente. Tia. Eu consigo te entender. Como assim, Ulia? Do que você está falando? Quando gritou hoje cedo que está cansada, que quer sumir, quer morrer. Tia, eu te entendo. Também sinto isso. Tem hora que dá um desespero, uma coisa. Sinto uma pressão na cabeça. Você é jovem e... E o que, tia? Não tenho mais nada pela frente. Minha vida está acabada. Tô grávida, sou soropositiva. Portadora do HIV, chorou. Bárbara abraçou e a envolveu com carinho. Embalou alguns instantes e, com voz meiga, tentou confortar. Você não está sozinha. Tem sua mãe, seu irmão. Tem sua família. Acabei com a minha vida, tia, falou com voz de choro. Só fiz besteira. Estou com medo. Muito medo. Não sei como será meu futuro. Tem hora que quero morrer. Acabar com tudo isso de uma vez. Já pensei em me jogar de um prédio. Já pensei em fazer qualquer loucura, chorou muito. Bárbara respeitou seu choro. Quando a percebeu mais calma, falou. Ulia, você ouviu o que a Patrícia leu hoje na oração? A sobrinha balançou a cabeça positivamente. Na em que Jesus nasceu, a humanidade era muito cruel. Pessoas não tinham valores. As mulheres eram consideradas serviçais, quase bichos de estimação. Qualquer coisa que fizessem de errado, a mulher era apedrejada. Imagina Maria solteira e grávida de Jesus, naquela é. Ela estava prometida. As famílias já tinham se acertado. Causa disso, ela seria indigna, excluída, apedrejada e morta. Pense na insegurança, no medo, no desespero dela. Mas também imagine a força, a coragem, a determinação, a firmeza que Maria teve. Precisou fugir, proteger-se, pois Herodes, rei da mandou perseguir e matar todos os meninos para conseguir matar Jesus. Seria tão simples se ela, Maria, tivesse procurado uma aborteira para se livrar do filho e dar uma de boa menina, não é? Será que tinha aborteira naquela Lógico que sim. Sempre existiu. Suspirou fundo e prosseguiu. Seria fácil Maria também se matar causa do medo de enfrentar uma situação como essa. Mataria-se ao filho e ninguém nunca saberia. Naquela
Acho que não existia autopsia para saber a causa da morte. Assim como nós, Maria poderia desistir. Chego a pensar que ela sentiu medo, muito medo. Sentiu pressão no peito, tremores, insônia, coração acelerado. Maria deve ter experimentado um desespero sem precedentes. Certamente ficou angustiada. Sozinha. Já imaginou uma grávida sem assistência médica, sem comer direito, fugindo de um lado para outro, refugiar-se em um estábulo fedido, cheio de bichos grosseiros, cheios de pulgas e carrapatos? Em um ambiente insalubre, desconhecido e hostil, entrar em trabalho de parto e dar à luz seu primeiro filho. Ponto de exclamação. Pense no medo, no desespero de Maria. Além de dar à luz um menino, precisava agora não só se proteger, mas também protegê-lo de um rei louco que matava todas as criancinhas daquela região. Nossa! Maria foi muito doida, falou Lia de modo quase inocente, com expressão que conhecia para se manifestar. Se ela foi doida, não sei. Mas tenho certeza de que, se não tinha coragem, criou. Passou cima de todos os medos e sentimentos que a atravancavam e seguiu. Seguiu fazendo o que podia, o que conseguia. Seguiu fazendo o que dava para fazer. Se não fosse isso, se ela não tivesse essa atitude heroica para com a própria vida e a vida de seu primeiro filho, o mundo viveria muito mais tempo mergulhado nas trevas, não conhecer os ensinamentos de amor que Jesus nos trouxe. Se Maria, há mais de 2000 anos, conseguiu criar forças. Nós também podemos seguir seu exemplo. Vamos fazendo o que conseguimos. Vamos fazendo o que dá, o que podemos. Mas não vamos ficar paradas. Se Maria estivesse, nos dias de hoje, grávida e soropositiva, ela certamente não abortaria nem pensaria em suicídio. Ela seguiria fazendo o melhor e continuaria. Maria teria bravura, firmeza, fé. Acreditaria que Deus permitiu sua condição porque algo maior surgiria de tudo isso. Hoje, pelo menos no nosso abençoado país, ninguém enfrenta a morte e apedrejamento em praça pública. Somos mais civilizados do que há 2000 anos. Pelo menos em tese, riu e empurrou a sobrinha com o ombro para brincar. Temos mais recursos, mais conscientização. Antigamente, morte e apedrejamento, na cruz, na fogueira eram normais. Tenho medo, tia. E se meu filho também nascer contaminado? Seu filho tem grande chance de nascer sem contaminação se você fizer tudo o que o médico indicar. Faça o pré-natal, tome as medicações exatamente como indicaram. Tenha uma vida saudável. Dessa forma, somente dessa forma, você ficará com a consciência tranquila. Caso seu bebê nascer soropositivo, é porque tinha de ser assim. O contrário, se ele nascer livre de contaminação, foi porque você fez um ótimo trabalho e seu filho tinha de ser assim. Lembre-se daquela frase. Faça a tua parte que Deus te ajudará. Bárbara respirou fundo e abraçou Lia. Permaneceram em silêncio longos minutos. Ambas não perceberam a aproximação de Sarah, que ouviu praticamente toda a conversa. Ao se aproximar e fazer ruído com seus passos, foi notada. Bárbara sorriu para outra sobrinha e afrouxou o abraço com Lia, que se recompôs. Sarah acomodou-se em outro banco à frente delas e comentou. Foi bonito o que disse, tia. Quando ouvemos exemplos de fé, de perseverança, de pessoas que vão em frente apesar dos problemas e dificuldades, a gente se sente motivada. Sabe, Sarah? As pessoas estão se acostumando a divulgar, ressaltar e promover só o que é ruim, só o que não presta. Promovem ódio e ira para ganharem aplausos. Esquecem que perdem princípios e angariam desrespeito. Está sendo cada vez mais difícil encontrarmos criaturas que exalem amor e paz, que promovam palavras e ações de bom ânimo e respeito. A maioria quer ferir, magoar. Quer ver o irmão sofrer, culpar-se e se arrepender. Precisamos promover o que é bom, o que é saudável urgentemente. Necessitamos de uma espécie de campanha para divulgar o respeito, o amor e a esperança. Refletiu e reforçou.
Precisamos aprender a divulgar a esperança no que é bom. Estamos carentes disso. É só abrir as redes sociais e observarmos. Quanto mais sádicas e ofensivas as postagens, mais pensam que são melhores. Postagens sádicas e ofensivas destroem, magoam, criam ódio e ira. Atraem, para quem o faz, energias ruins. Precisamos criar esperança, não destruí-la. Ouvi isso hoje, quando fui a uma casa espírita. Você foi a uma casa espírita? O Lia se surpreendeu. Fui, sorriu. Gostei muito da palestra. E aí? Tornou a sobrinha curiosa. Adorei. Pretendo ir mais vezes, sorriu ao afirmar. Como é lá, tia? Fiquei interessada, Sarah revelou. Ah! É um salão grande, repleto de cadeiras. Na frente há um espaço reservado a um palestrante. Nesse centro espírita, havia um quadro branco, tipo lousa, na parede atrás do palestrante, onde escreveram uma mensagem para reflexão e em volta fizeram desenhos lindos. Quando chegamos, havia 2 rapazes tocando violão. Eles e 2 moças cantavam músicas bem agradáveis. Alguns dos frequentadores cantavam, outros ficavam de olhos fechados, outros liam. O Murilo me disse que não havia música naquela casa espírita, mas, visto que algumas pessoas ficavam conversando demais antes das palestras e o barulho era muito alto, resolveram colocar música de elevação para que todos ficassem envolvidos com algo salutar. Ouvi lá, muitas das músicas cantadas nas igrejas católicas e evangélicas também. Achei isso interessante. Harmonizam o ambiente, abaixam a agitação, diminuem o estresse. As pessoas precisam aprender a silenciar para receber o que ali foram buscar. Tinha gente de branco, rodando e dançando. O Lia perguntou. Não. É uma casa espírita. Um centro espírita que segue o proposto pela doutrina espírita codificada Allan Kardec, Bárbara explicou. O Murilo me explicou bem. Embora eu tenha lido em livros, há bastante tempo, a respeito. Tinha até me esquecido. Já vi vídeos na internet de pessoas vestidas de branco, dançando, cantando e tocando atabaques. Pensei que fosse isso. Não, Sarah. Creio que o que viu foi algo da Umbanda, talvez. Eles estudam livros da doutrina espírita, seguem ensinamentos cristãos, usam paramentos, roupas próprias para seus cultos ou rituais. Não entendo muito bem. Já o espiritismo não tem rituais, paramentos, nem velas, nem flores, nem roupas. Nada. Bem, tinha um vaso com flores lá, mas era para adorno em uma pilastra. A Umbanda é religião cristã. Segue os ensinamentos de Cristo. Sarah se interessou. Sim. Muito mais do que muitos. Deixe-me ficar quieta, riu de si. Sim. Umbanda é cristã. Acreditam em Cristo. Assim como o Espiritismo é puramente cristão. O que Jesus Cristo fez e praticou, a doutrina espírita faz e pratica. Isso, exemplo, tem o passe, que é a irradiação de energias que o passista canaliza a quem recebe. O Espiritismo tem um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. São passagens do Evangelho do Cristo com explicações. Refleti um momento e disse. Eu ganhei esse livro há muito tempo de uma amiga. Não sei onde foi parar. Um dos maiores ensinamentos do Espiritismo é sobre a caridade. Precisamos parar e refletir, independente da nossa religião ou filosofia. Ter caridade para consigo e para com os outros. Dar amor é caridade. Perdoar é caridade. Ser educado é ser caridoso. Compreender é caridade. Não magoar é caridade. Não ofender é caridade. E o que Jesus mais pregou foi sobre o amor, a maior de todas as caridades. Bárbara parou e pensou um pouco. Como sabia daquilo? Não tinha a resposta, isso não disse nada. Decidiu voltar ao assunto que havia interrompido pouco antes. Sabe, acredito que hoje precisamos criar a moda do respeito, do amor. Eu respeito a filosofia e a religião do outro e o outro respeita a minha filosofia ou religião. Eu respeito a sua forma de ver a política e você respeita a minha.
independente de qual seja. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai Criador. Cuidado para não ofender e também não se ofender qualquer coisa, qualquer besteira. Precisamos parar de promover o que não presta. Parar de promover o ódio. Parar de promover ofensas. Se isso não parar, a intolerância entre as pessoas será tão imensa. Haverá uma praga de depressão, ansiedade, pânico envolvendo os que se ligam a isso. Haverá a perda do respeito, da esperança. Será terrível. A ideia de suicídio, o aumento da desvalorização do ser. Tudo isso vai crescer. Olhou para uma sobrinha, depois para outra e disse: Meninas, a salvação está na frase do Cristo: orai e vigiai. Como disse o palestrante de hoje. Como cristão, independente da religião, precisamos orar muito para termos força e esperança. Precisamos, mais ainda, vigiar para não sermos nós os disseminadores do mal no mundo quando falarmos e agirmos para provocar o irmão. Que não sejamos nós os promovedores do que é ruim, do que não presta. Estimular o ódio e a ira, induzir discórdia, incitar aplausos ao que não é bom. Tudo isso mata o amor e a esperança. Seremos responsáveis. Precisaremos harmonizar e acertar as contas com Deus. Até Jesus falou, há 2000 anos, sobre isso quando disse: até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Eu gostava muito de estudar o Evangelho quando fazia cursos na igreja. Mas sempre achei que faltava alguma coisa. Fiquei interessada nesse livro que falou o Evangelho segundo o Espiritismo. Disse que tem as passagens de Jesus com explicações, disse Sará. A tia compra um pra você, Sará. Acho que vai gostar, prometeu. Eu fico voando, quando o assunto é religião, Jesus. Nunca aprendi nada a respeito, o Lia comentou. Minha mãe não nos levou e nunca nos interessamos em ir ao centro espírita ou à igreja. A tia vai comprar um desse pra você também, o Lia. Nunca é tarde. Ir à busca do que é bom depende de nós. Hoje, não podemos mais colocar a culpa em nossas mães. Somos mulheres crescidas e capacitadas de procurar a filosofia ou religião que nos agrade. Sabe, meninas? Precisamos parar de culpar os outros aquilo que nós devemos fazer. O silêncio reinou. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 23. Gritos inaudíveis. Bárbara e as sobrinhas ainda encontravam-se no jardim de casa. Enquanto o silêncio reinava, Bárbara ficou refletindo em tudo o que havia dito. Percebeu que se sentiu bem com aquela conversa edificante. Seus pensamentos estavam diferentes. Algo em si havia mudado. Aquele peso, a dor na alma achavam-se mais leves, quase desapareceram. O que Murilo disse era verdade. Precisava mudar a frequência dos pensamentos, palavras e ações. Aquela sensação suave, que há muito não experimentava, era como uma amostra do que aconteceria se buscasse mudança de hábitos e pensamentos. Precisava, realmente, tirar o foco de tudo o que lhe aconteceu. Parar de dar atenção às suas perdas, não se concentrar nas injustiças sofridas, nas decepções, nas coisas erradas. Isso a travancava. Presa ao passado não conseguia prosperar. Esse era o motivo de perder a motivação, o ânimo para novas e boas experiências. As pessoas que se concentram em coisas erradas distanciam-se dos seus objetivos, afastam-se dos seus sonhos. Mas, onde começar? Encontrava-se na estaca zero. Devo pensar e me concentrar em parar de me queixar em pensamento e em palavras. Isso já é uma atitude. Começar a agradecer. Isso é um novo comportamento. O que é novo vai aparecer, Bárbara pensava, quando foi interrompida. Tia, Olia chamou, roubando sua atenção, gostaria que tivesse sido diferente. Tudo diferente. Você pode fazer as coisas diferentes,
A partir de agora, para que o futuro seja melhor. Não acha? Fiz muita burrada, tia, abaixou a cabeça. Sempre fui egoísta, sei lá. Fui egoísta sem saber. Via meu pai exibindo status e minha mãe ostentando grandeza aí. Não ter nada para exibir, eu humilhava os outros, fazia brincadeiras que magoavam. Fazia os bullying. Afinal, eu pertencia à elite e precisava me manter em evidência. No fundo, gostaria de ter a atenção dos meus pais, mas eles estavam sempre ocupados. Meu pai preocupado em ganhar dinheiro. Minha mãe ocupada para que nada saísse errado. Ele trabalhando para sustentar nosso luxo ou participando dos grandes eventos sociais, reuniões com amigos, entre outras coisas para se exibir, se manter em alta. Os garotos babavam na minha beleza. As amigas aplaudiam e não desgrudavam de mim. Vivia enturmada com gente bonita e sarada. Eu morria de inveja de você, Sarah admitiu. Sentia raiva de mim, dos meus pais não ter as mesmas coisas que os seus. Eu vivia presa. E eu te desprezava. Oli olhou para a prima alguns instantes e seus olhos marejaram. Via sua mãe se preocupando com você, te ensinando. Aparentemente, eu expressava que achava aquilo ridículo, mas, longe de todos, queria que fosse comigo. Mas, daí, pensava que isso era bobeira minha. Vou curtir com minhas amigas. Vou procurar um estúdio para fazer um book novo, que é bem melhor. Estudava em ótimo colégio. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Meus pais diziam que tinham toda a confiança em mim. Meu pai me achava responsável. Eles me permitiam ir para festas e chegar no dia seguinte quando só tinha 16 anos. Fui para shows incríveis. Assisti bandas maravilhosas. Grupos sensacionais. Mas nunca contei o que acontecia lá, o que rolava depois. Comecei a beber nesses shows. Enchia para me ver muito louco e ser aceita pela turma. Em casa, passei a beber escondido. Pegava os uísques do meu pai, os licores e outras bebidas fracas da minha mãe. Eles nunca perceberam. Comecei a ficar de porre nos encontros com a galera, nas festas na casa de amigos e até mesmo nos shows que ia. Nem participava de mais nada. Ia lá pra encher até cair. Bebia tanto que quase entrei em coma alcoólico, algumas vezes. Não adiantava passar mal, ter dor de cabeça, vomitar. Jurava que seria a última vez, mas fazia tudo de novo. Mas menores não podem beber em shows, Sarah lembrou. Como você é ingênua, a prima disse. Lógico que bebe. Os maiores compram e te entregam. Simples assim. Quem você acha que vai vigiar a gente no meio de uma multidão tão grande? Em todo show um monte de menor enche a passa mal, vai pro posto médico levado pelos bombeiros. Aplicam injeção de glicose e outras coisas. É tanta gente passando mal que, se eles fossem chamar os pais de cada um, não tem condições de fazer isso. Breve pausa e contou. As festas nas casas dos amigos, principalmente quando era em casa de praia, tínhamos muita liberdade. Rolava de tudo. Bebida, drogas, sexo. Bem nessa ordem. A gente nem sabia o que estava fazendo. Foi em uma festa assim que fui iniciada no baseado, cigarro de maconha. Quando a gente tá em turma, o grupo todo tem de fazer a mesma coisa. Quem não faz é o chato, o brega, o careta. Passei mal com o primeiro baseado. Disse que nunca mais. Mas bastou ter a próxima oportunidade e tava eu lá, fumando maconha de novo. Tudo começa com a maconha. Tudo viciado começa com maconha. É igual a andar de moto. Primeiro você aprende a andar de bicicleta para aprender a se equilibrar. Depois pega uma moto. Então, não demorou e comecei a cheirar carreirinha de cocaína. Foi quando comecei a pensar diferente. Estava estranha. Não tinha medo de nada nem de ninguém. Me sentia livre, dona do meu nariz, sabe? Fazia o que queria. Ninguém tinha nada com isso. Perdi todo o interesse pelos estudos. Minhas melhores amigas e colegas foram se afastando.
Não ia mais ao colégio. Repetia o ano. Estava quase no final do ensino médio. Faltava tão pouco para estar pronta para fazer a faculdade. Mas não. Eu preferia andar com os novos amigos que me entendiam melhor. Não percebia que era gente da pesada. Eu buscava ficar com eles causa de... sei lá. Senti um desespero quase mortal para ficar com eles. Aí entrei na de que nada era de graça. Precisava pagar. Peguei dinheiro da mesada, tirei dinheiro de casa sem que ninguém percebesse. Roubei o cartão da minha mãe. Fiz saques no caixa eletrônico. Tudo para gastar com bebida e drogas. Daí minha mãe começou a regular dinheiro. Não me dava mais grana. Como me sentia dona de mim, decidi fazer programas. Afinal, eu precisava de dinheiro. Eu era bonita, sarada e... os caras pagavam bem. Mas, no dia seguinte, eu me sentia mal, nojenta. Muito nojenta. Tinha asco de mim. Não conseguia me olhar no espelho. Vocês não imaginam como é ter nojo de si. Eu pensava em pegar o dinheiro que ganhava com os programas e comprar roupas, ir às baladas. Me divertir. Mas não. Pegava a grana dos programas e enchia a ponto. Bebia até cair. Queria esquecer o nojo que tinha de mim. Tudo o que fazia ficava se repetindo na minha cabeça. Aqueles homens eram repulsivos, imundos. Alguns me batiam. Me tratavam como lixo, porque eu me tratava como lixo. Eu me entreguei a uma vida de lixo. Me transformei em uma coisa que se usa e joga fora. Daí meus pais se separaram e foi como se o teto tivesse caído na minha cabeça. Percebi que algo mudou na minha mãe. Ela ficou diferente. Mudamos de casa. A grana ficou curta demais. Todos os meus amigos sumiram. Fiquei mal, doente e fui internado em uma das vezes. Só tinha a minha mãe do meu lado. Nessa internação descobri que estava infectada com HIV e também que estava grávida. Minha cabeça ficou confusa. Comecei a passar mal, ter tremores horríveis. Fico meio louca, desejando sumir. Uns médicos dizem que isso é abstinência de tudo o que usei. Outros dizem que é distúrbio psicológico e... sei lá. Nem presto mais atenção se não fico louca. Não posso mais ficar sozinha se não é capaz de sair aí fazendo bobagem. O médico passou uns remédios para eu ficar calma. Tenho também de tomar os remédios para diminuir a carga viral no organismo. Esses remédios para te acalmar não farão mal ao bebê? Bárbara perguntou em tom suave. Não se sabe, tia. Mas, sem eles não consigo. É um mal para evitar outro maior. Foi o que o médico disse. Ele falou que estou com depressão, ansiedade, que o que sinto são crises de pânico. Pode ser pela abstinência das drogas, incluindo as bebidas alcoólicas. Pode ser um monte de coisa. As drogas, o álcool desajustam as químicas do cérebro. Mas, não sei o que importa agora. Estou condenada, de qualquer jeito. Minha vida está acabada. Não. Não está, afirmou Bárbara. Acho que você tem de fazer sua vida começar agora. Talvez seja um processo lento, mas sua vida pode começar agora para que tenha um futuro melhor. É verdade, Olia. A tia tem razão. Se você fizer tudo certo, tomar a medicação para conter o vírus HIV, terá grande chance de uma vida normal, ou quase. Essa medicação tem efeitos fortes. Estou tomando, principalmente, para que o bebê não se contamine com o vírus. Existe grande chance do bebê não se contaminar se fizer o acompanhamento médico e tomar os coquetéis antirretrovirais. É assim, Olia, Bárbara disse. Todos nós estamos enfrentando a maior barra agora. A situação está bem difícil. Um tempo atrás, quando eu lia bastante, encontrei algumas explicações para a dor, as dificuldades, as situações difíceis. Não dei muita importância. Eram só livros. Hoje entendo com mais facilidade as coisas. Se as nossas dificuldades e dores de hoje não são heranças do que fizemos nos dias atuais, são heranças de débitos de vidas passadas.
Só a reencarnação explica algumas coisas. A Igreja Católica não acredita na reencarnação, tia, Sarah lembrou. Mas acreditava. Se não me engano, pois faz tempo que li sobre isso. Até o século XX a Igreja aceitava, pregava e falava sobre reencarnação. Mas, exigência do Império Bizantino, a reencarnação foi eliminada dos ensinamentos cristãos. No lugar, falam em ressurreição. A ressurreição é algo cientificamente absurdo, contraria os princípios da natureza. Qual a diferença entre ressurreição e reencarnação, tia? O Lia quis entender. Ressurreição é o mesmo que ressuscitar. Trazer a vida, ressurgir, reviver no mesmo corpo. Uma coisa é ressuscitar alguém que teve uma parada cardíaca, exemplo. Isso é possível. Mas pegar um corpo que já está sem vida há 2 dias, meses, anos e fazê-lo voltar a ter vida, é impossível. Já a reencarnação é o processo de a alma reencarnar em um outro corpo. Achar sua explicação ineficiente, Bárbara decidiu melhorar. Exemplo, em uma vida passada eu vivia em Paris, ressaltou e riu. As sobrinhas também acharam graça pelo jeito que Bárbara fez, assumindo uma pose austera e elegante no postar das mãos e no queixo para cima. Em seguida, prosseguiu. Então eu vivia em Paris. Morri, ou melhor, meu corpo morreu, mas a alma não. A alma voltou para o plano espiritual. Lá, no plano espiritual, vi que tinha deixado de fazer muitas coisas. Minha consciência me cobrava e eu não me sentia bem isso. Então eu peço para voltar à vida terrena. Aquele corpo que me serviu, na encarnação passada, é impossível usar de novo. Só restou ossos. Então é planejado um retorno para eu reencarnar novamente. Vou nascer na família que preciso, com os parentes que necessito, com o corpo apropriado, com a inteligência necessária, com tudo que seja favorável ao meu crescimento moral. Bárbara parou um instante e se questionou como sabia tanto. É certo que havia lido a respeito, mas aquilo que dizia, falava de uma forma muito natural. Achou estranho, mas não comentou com as sobrinhas e prosseguiu. Isso é reencarnação. Nascer de novo em um novo corpo. No seu evangelho, Jesus fala a Nicodemos que os homens devem nascer de novo. O homem ficou intrigado e pergunta como um homem velho pode nascer de novo. Acaso pode voltar para o ventre de sua mãe e nascer? Jesus diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Breve pausa e lembrou de dizer. A reencarnação não foi criada pela doutrina espírita. Crer em reencarnação não é um privilégio de espíritas. A reencarnação era incontestável na cultura oriental, indiana etc. Os egípcios falavam de reencarnação há milênios antes de Cristo. É o que explica a justiça de Deus, ensinando ao ser humano a lei de ação e reação. Com essa crença, o ser humano para e pensa, pois entende que sempre irá sofrer as consequências dos seus pensamentos, palavras e ações. Ofereceu um instante de silêncio. Novamente se questionou de onde viriam aquelas palavras. É certo que estava consciente, sabia o que estava falando, mas não entendia como tinha tanta noção de tudo aquilo. Sem dizer nada, prosseguiu. Então, aconteceu que a Igreja Católica acreditava na reencarnação, mas volta do ano de 500 e pouco, da era cristã, existiu lá Teodora, esposa do imperador Justiniano. Era uma mulher desumana. Tanto ela quanto o marido não prestavam. Para eles, escravos não tinham alma, não eram gente. Aí, a tal Teodora, ouvindo as pregações da igreja, começou a ficar com medo de morrer e reencarnar como escrava para pagar seus pecados, sofrendo as torturas cruéis que oferecia aos seus escravos. Credo, tia. A mulher era ruim e ainda ia à igreja. Como pode? Sara perguntou. Tem gente que é assim. Professa uma fé, uma religião, uma ideologia, fala de Deus, de Jesus, de amor e paz, mas, na prática, faz tudo ao contrário. Mas, deixe-me terminar logo, senão essa história fica muito longa, riu e continuou. Então,
Naquela subiu ao trono o Papa Virgílio. Esse Papa só conseguiu virar Papa a causa de um tal General Belisário. Faz tempo que li isso. Foi assim. O tal Belisário era um assassino, criminoso. Como general ele era terrível, cruel, maldoso. Aceitava e cumpria todas as ordens absurdas da Teodora. Então, houve um concílio realizado em Constantinopla e foi aí que aboliram, tiraram os ensinamentos sobre reencarnação dos ensinamentos católicos. Dizem que Teodora deu muito dinheiro e bens à Igreja Católica para que isso ocorresse. Eles rejeitaram, inclusive, os ensinamentos de Jesus, trazidos em várias passagens dos evangelistas, como quando Jesus disse que é preciso nascer de novo. Ignoram quando Jesus fala que João Batista é o profeta Elias, desencarnado séculos antes. E outras passagens que não lembro agora. Foi conta dos medos de Teodora que o segundo concílio de Constantinopla decidiu pregar que reencarnação não existe. Olhando-as, ressaltou: "Vocês viram, meninas, como a aula de história é importante?" Isso Jesus disse. "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará", Sara lembrou. Isso mesmo, tornou a tia. Para nós, ocidentais, é bem fácil conhecer argumentos filosóficos sobre reencarnação através da doutrina espírita, eu diria. O Espiritismo, nas obras básicas de Allan Kardec, podemos aprender coisas sensacionais, com explicações lógicas e fáceis. Essas obras básicas são: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Você já leu, tia? O Lia quis saber. Não. Acho que li algumas partes de O Livro dos Espíritos, mas não todo. Um pouco também de O Evangelho segundo o Espiritismo e também um pouco de O Livro dos Médiuns. Não terminei nenhum. Nem sei que. Fiquei interessado em conhecer algo assim. Que bom, Lia. É sempre bom ganharmos conhecimento. Principalmente agora. Conhecer algo novo que seja bom para o seu desenvolvimento moral e espiritual em todos os sentidos, será ótimo. É, tia. Tomara. Para quem está na minha situação, desanimar é fácil. Fiz muita coisa errada aí. Eu tinha tanta inveja de você, Lia, Sara confessou. Não imaginava o que acontecia. Pois é. Agradeça a Deus sua vida, seus pais, ficar presa dentro de casa, seus pais não te deixarem sair, colocarem limites. Isso te poupou de tragédias. Agradeça a Deus isso. Mas como eu disse, tornou Bárbara, nada acontece acaso. Não estamos na família errada. Podemos sempre prosseguir de onde estamos, com a bagagem que temos. Às vezes, não percebemos que estamos evoluindo, pois parece algo tão lento. Vamos acreditar, ter esperanças e fazer o melhor que podemos. Somente dessa forma, garantiremos um futuro promissor. Lia, ao lado, esticou-se e deu um beijo no rosto de Bárbara. Sara levantou-se e fez o mesmo. As três se abraçaram. Algum tempo e a tia sugeriu: "Vamos entrar? Já está tarde." Bárbara ficou muito pensativa. Sentiu-se renovada após conversar com as sobrinhas. Experimentava uma alegria que não entendia nem sabia o que era. Ao se deitar, no colchão que ficava no chão, não conseguiu dormir de imediato. Aquelas informações pareciam ter brotado na sua cabeça e ficou pensando muito nisso. Foram coisas que leu, mas foi há muito tempo. Começou a fazer uma prece que não terminou. O sono recolheu-a antes de acabar. Enquanto o corpo descansa, a alma, em estado de desdobramento, é ligada ao corpo físico liames vistos somente no plano espiritual ou plano astral como alguns chamam. Após o corpo físico dormir, a alma Bárbara despertou. Achou estranho ver toda a sala e também onde estava deitada. Observou melhor e avistou seu corpo deitado, descansando. Ao virar para o lado, assustou-se. Deparou-se com a figura de um homem alto e forte. Mais avolumado do que o comum. Semblante carregado, cujas cicatrizes do passado figuravam-se como que em manchas sombrias.
Fazia-se notar usando roupagem escura e algo como uma capa que chegava próxima ao chão. Seus olhos eram tenebrosos. Irradiavam raiva, mágoa, ódio e rancor. A ausência de perdão é a energia que irradiamos na espiritualidade. Isso uma aura tóxica, escura o envolvia densamente e podia ser vista. Perceval era assim. Pura ausência de perdão. O que o fez se tornar um perseguidor cruel, dotado de capacidade de maldade e insensibilidade. Enfim consegue me ver, focou-se em Bárbara e ela o compreendeu. Mais que tente, mais que faça, não vai conseguir. Você é inútil. Fraca. Tudo o que fizer será esforço gasto à toa. Só porque disse algumas coisas bonitinhas para animar menininhas tolas, está se achando o máximo. Um anjo de candura, gargalhou e fitou-a com desprezo. Você é imprestável. Não tem virtude alguma. Olha para você. Não consegue nem se erguer do lodo onde se colocou. Você é uma vadia, ofendeu-a muito. Não presta nem nunca prestou. Quem pensa que é para aconselhar, incentivar, ajudar? Você não é ninguém. Está sozinha e vai continuar assim. Não conseguirá emprego, nem companhia, nem ajuda nenhuma. Vai ficar cada vez mais sem nada. Cada vez mais dependente. Para que viver, Bárbara? Para que continuar se enganando? Pare de se enganar. Admita que é uma fracassada. Que é uma vadia. Admita que você não presta nem nunca prestou. Achou que era boa em alguma coisa, mas não. Você não é boa em nada. De agora em diante, só vai enfrentar decepção, angústia, dor. Vai se achar muito incapaz. Acabou, Bárbara. Acabou pra você. Termina com isso logo. Acaba com isso de uma vez. Bárbara tentou gritar. Não conseguia. Sua voz não saía. Tentou se mexer, mas era inútil. Colocando-lhe a mão espalmada na altura do peito, Percival conduziu-a de volta ao corpo, inibindo-a de qualquer movimento ou libertação. A alma Bárbara gritava, esperneava, mas era inútil qualquer tentativa de fuga. Olhava o próprio corpo, mas nenhum movimento. Estava inerte. Percival transmitia-lhe impressões aterrorizantes, que lhe provocavam um medo sem precedentes. Não tinha piedade do seu desespero. Em pânico, Bárbara viveu momentos que pareciam de eterno pavor. Conseguia reconhecer o ambiente onde estava. Chamava, com gritos inaudíveis, sua mãe. Nada. Ninguém a ouvia. Mexia-se, debatia-se e não conseguia movimentar seu próprio corpo físico, embora o corpo espiritual remexia-se e esperneava. Que não morre. Que não se mata. Você não serve para nada. Morra logo. Acaba com isso de uma vez. Crie coragem. Se mata. O obsessor expressava-se com uma calma monstruosa, terrorística. Em desdobramento, Bárbara sentia-se sufocada como se o ar lhe faltasse. Em meio às tentativas de chamar sua mãe, com a ideia de que a genitora pudesse acordá-la, fez com que se lembrasse de Maria, mãe de Jesus, cuja leitura do Evangelho a fez lembrar a força, a coragem, o amor. Recordou também a perseverança, a fé de Maria que enfrentou, praticamente sozinha, condições hostis, em uma era nada favorável a uma mulher em suas condições. Toda essa lembrança passou sem uma fração de segundo na mente de Bárbara. No instante em que se recordou, pediu em pensamento: Maria, Mãe de Jesus, me socorre. Me ajuda. Mãe Santíssima, me ajuda. Me proteja. Nem Bárbara nem o espírito Perceval puderam perceber o que, repentinamente, aconteceu. Do alto, desceu um facho de luz, inimaginavelmente forte, claro, brilhante, que iluminou todo o recinto, no plano espiritual. Perceval tomou um susto ao receber uma descarga energética que parecia um choque muito forte. Soltou Bárbara e caiu estonteado, tentando identificar o que lhe aconteceu. Ainda foi capaz de ver algo que cintilava no ambiente, mostrando que uma vibração poderosa atuou, interferindo em seu trabalho. Levantou-se. Seus seguidores já haviam fugido. Austero,
Perceval observou em toda a volta, não viu absolutamente nada. Só podia sentir algo elevado ali. Desconfiado, mansamente foi se afastando e deixando a residência. No mesmo momento, Bárbara sobressaltou num pulo. Experimentou o coração acelerado, suor frio e tremores todo o corpo. Sua respiração estava alterada. Nem percebeu que se sentou. Meu Deus! Aí, meu Deus! Murmurou aflita. O que foi isso? De imediato, levantou-se. Tremia muito. Andou até o quarto de sua mãe e a viu dormindo, assim como suas irmãs Marcela e Graziela. Caminhou até outro quarto onde também se certificou que a cunhada, a sobrinha e os sobrinhos estavam dormindo profundamente. Será que ninguém me ouviu gritar? Pensou. Teve a impressão de fazer o maior escândalo e ninguém ouviu? Sentiu medo tenebroso correndo suas veias. Seu corpo não parava de tremer. Entrou em pânico. Voltou para o colchão no chão e sentou-se. Uma sensação horrível a dominava. Lembrava-se vagamente do que ocorreu. Mas as impressões eram fortes demais. Tanta pressão psicológica represada desencadeou-se em choro baixinho, drenando as energias de todos os sentimentos confusos, hostis que experimentava. Um pouco recomposta, pegou um celular para ver a hora. Estava com medo de dormir e passar novamente pela mesma experiência horrorosa. Bárbara não podia ver o plano espiritual onde seu mentor lhe aplicava passes com energias salutares, minimizando os miasmas e vibrações deixados Perceval. Ela pegou uma coberta e jogou nos ombros cobrindo as costas. Sentada, recostou-se na parede e permaneceu pensativa. Embolava, frente ao corpo, as pontas da coberta, apertando com as mãos, usando força sem perceber que aquilo não bastava tudo o que experimentava. Precisava ainda ter pesadelos nos poucos minutos de sono. Fazia tempo que não dormia bem. Fazia tempo que não se sentia tão feliz como naquela noite. Era estranho. Havia ficado bem depois que conversou com as sobrinhas. Ficou tão animada e disposta. Esses pensamentos corroíam-lhe naquele instante. Enquanto sua pupila questionava, Nestor, seu mentor, orientava. A oração consciente e sincera, minha querida, protege-nos de interferências como essas. A oração consciente e sincera, tão simples de ser realizada, é o que reforça nossas defesas. Criamos em nós, meio do nosso desejo, proteção, mas não é só. A oração consciente e sincera atrai auxílio, amparo, ajuda de níveis celestes que nem podemos imaginar ou acreditar. Ore, Bárbara. Ore, minha querida. Apesar do medo que estremecia seu ser, ela respirou fundo, fechou os olhos e começou a orar, balbuciando a prece que Jesus nos ensinou. Orou uma, duas e na terceira vez começou a prestar atenção em cada palavra, sentindo cada frase. Ao terminar, silenciou. Conseguiu calar a agitação mental que antes experimentava. Relaxou-se e adormeceu em minutos, recostada na parede. Capítulo 24. Educandários terrestres. A primeira claridade da manhã fez com que Bárbara despertasse lentamente. Ainda estava assentada e recostada na parede. Sentiu o corpo dolorido ao se mexer. Talvez não tivesse dormido o suficiente. Desejava ficar deitada, mas precisava levantar. Tinha uma entrevista de emprego agendada para pouco antes do almoço. Era abatida a forte sensação de desânimo. Precisava lutar contra aquilo. Mover-se usando a energia que não possuía. Levantou-se e foi para o banho. Ao retornar, viu sua irmã Marcela zangada. O que foi? Bárbara quis saber. Caramba! Quando levantar antes do celular despertar, desliga essa porcaria. Marcela reclamou. Você foi pro banho e essa droga começou a tocar. Na espiritualidade, companheiros de Perceval estimulavam que as irmãs brigassem. Vai, reage. Xinga, boba. Briga com ela, estimulava um. Não deixa menos, Marcela. Lembra pra sua irmã que a casa não é só dela. Que se ela estava acostumada a morar sozinha,
Aqui é diferente. Ela é muito folgada. Diz que ela é folgada. Não seja boba. Esqueci de desligar o celular, Bárbara respondeu tão somente. Mas a irmã não se contentou. No impulso, disse em tom zangado. Você não é a única nesta casa. Precisa se lembrar disso. Ah! Favor, Marcela. Bárbara reagiu. Nem é tão cedo assim. Isso mesmo. Não deixa barato. Quem ela pensa que é? Tornou um dos espíritos. Ela tá achando que a casa é só dela. Que manda em tudo aqui. Que você é a empregadinha dela, tornou um espírito sem evolução. Penso que tem os mesmos direitos que você. A casa não é só sua não. Marcela falou em tom indignado, mais induzida pela influência do que pelo que sentia de fato. Ah, é. Quem vendeu o carro para pagar os meses de aluguel aqui, hein? Bem ou mal você está com seu carro lá na garagem. Estou a pé, exclamou Bárbara batendo agressivamente os utensílios da cozinha, enquanto preparava o desjejum. Isso mesmo, induziu outro companheiro de Perceval. Bata a porta do armário agora para ela prestar atenção no que você fala. Faz valer a sua autoridade. Jogue um copo no chão. Mostra quem manda. Vai. Vai. Vai logo. Bata no fogão com essa frigideira que pegou para esquentar pão. Vai. Vamos. Se você não percebeu, estamos no mesmo barco, Bárbara. Foi você quem decidiu vender a droga daquele carro e falou para eu ficar com o meu. Mas que saco, Marcela. Bárbara gritou e bateu sobre o fogão, com toda a força, a frigideira que segurava. O que você quer, hein? Qual é o seu problema? Tudo isso causa de um despertador de celular? Ainda berrou. O estrondo provocou gargalhadas nos espíritos inferiores, que habitavam aquela casa. As demais moradoras se assustaram e foram ver o que era. O que foi isso, meninas? Antonella chegou perguntando. As filhas começaram a falar juntas sobre o que havia acontecido. Sem entender nada, a mãe pediu em tom firme. Vamos parar com isso. O que deu nas duas? Nunca brigaram e agora estão falando assim que? Bárbara baixou a cabeça e, contrariada, passou margarina no pão e foi esquentá-lo na frigideira. Marcela, contrariada, continuou arrumando a cafeteira para fazer café. Não quero saber de briga entre vocês. Só isso que me faltava na vida. Antonella repreendeu. Patrícia chegou à cozinha e parecia apressada. Bom dia. Bom dia. De longe ouviu a discussão entre as cunhadas e também o que a sogra havia dito. Não ousou interferir. Tinha ocupação demais. Precisava dar café da manhã para suas crianças e levá-las à escola, de lá, ir trabalhar. Bom dia, Patrícia, somente Antonella respondeu. Sentem-se aí, os dois. A mamãe vai esquentar o leite de vocês, Patrícia disse. Eu não quero leite, Thaís resmungou. Eu também não, o irmão a copiou. A mãe não deu ouvidos. Esquentou o leite e os serviu, dizendo. Bebam tudo, foi firme. Mas eu não quero, tornou a menina em tom enjoado. Patrícia colocou a mão na sua testa, depois disse. Não está com febre. Não parece doente. Então beba o leite, foi firme enquanto tomava um gole de café, sem se sentar. Eu quero suco de caixinha, pediu a filha. Eu também, o irmão decidiu. Não, a mãe foi mais firme ainda. Se não tomarem esse leite, não comerem essa banana amassada com aveia e mel, vão para a escolinha com fome. Tô enjoada de banana com aveia, disse Thaís. Eu também, Enzo repetia tudo que a irmã falava. Aquilo não presta. Patrícia avisou. Mas eu quero. Thaís ranhetou. A mãe foi até a geladeira, pegou a caixa com suco industrializado e despejou dentro da pia. Jogou fora o suco? Perguntou Graziella que chegava à cozinha e acompanhou a história. Joguei. Não gosto de dar suco de caixinha para eles. Ganhei ontem essa porcaria e não vou dar. Agora não tem mais o que chorarem. Mas Patrícia.
Não acha que está sendo muito radical com eles? Tornou a cunhada. Não. Não acho. Se é isso que a Thaís exige de mim para aprender, é isso que vou dar. Foi até a filha e falou. Toma esse leite logo. Olhou para o lado e viu o filho menor se alimentando enquanto a filha cruzou os braços. Patrícia esperou que Enzo terminasse a refeição. Pegou o copo com a leite da filha e bebeu ela mesma. Pegou a banana amassada e comeu. A garotinha ficou surpresa com a cena. Em seguida, pegou os dois filhos pelas mãos e disse. Vamos escovar os dentes. Saiu da cozinha. Credo. Que horror. Graziela exclamou. Sua cunhada não é mãe, é madrasta. Não se trata a filho assim. Novamente um dos espíritos inferiores estimulava a discórdia. Fico com dó, Antonella falou. Mas ela tá certa. A Thaís é geniosa. Bem difícil. Diferente da Sarah, quando pequena. Não critique ela não, Grazi. A Patrícia tende a ser firme. Achei exagero. Ela quer aparecer, tornou Graziella. Bárbara, de cabeça baixa, tomava seu café e não dizia nada. Assim que terminou, levantou-se e saiu, em total silêncio. Antonella acompanhou a filha com o olhar e disse para as outras duas que continuavam sentadas à mesa. Precisamos criticar menos e acolher mais. Virando-se para Graziella, ainda disse. Você, que agora não sai da igreja, o que aprendeu lá? Já leu ou ouviu dizer que Jesus criticou alguma coisa? Jesus só ensinou o bem, só pregou o bem. Não lembro de qualquer ensinamento dele que criticasse. Silêncio total. Após a entrevista de emprego, Bárbara sentiu-se desanimada mais ainda. Pediram que aguardasse contato. Pela maneira como falaram, sabia que ninguém a chamaria. Bem vestida, muito arrumada, resplandecendo beleza, caminhava pela Avenida Paulista, a principal avenida da cidade de São Paulo, sem esperança, sem fé, sem expectativa. Mantinha uma pose altiva. Cobria o rosto com verniz de alegria e serenidade. Ninguém notava ou sequer imaginava que alguém com aquela aparência pudesse experimentar tanta dor e profunda tristeza na alma. Seu coração estava frágil, lutando e resistindo a uma melancolia cruel. Talvez, quem a conhecesse há muito tempo notasse que aquela pose elegante servia de couraça para não exibir o que de fato se passava. Somente, na profundidade de seu olhar, viam-se as gotas de desespero em sua alma. Bárbara pegou o celular e olhou as horas. Era tarde para almoçar e cedo para jantar. Além disso, não dispunha de dinheiro para isso. Conferiu suas mensagens. Nada de novo. Um momento, pensou em Murilo. Desejou conversar com o amigo. Isso, enviou-lhe uma mensagem que foi visualizada e respondida com rapidez. Onde você está? Ele quis saber. Na Paulista, ela respondeu. Fazendo? Entrevista de emprego, tornou a moça. Saio do fórum em 20 min. Pode esperar? Claro. Você está perto. Bárbara quis saber. Mais ou menos. Mas quero te ver. Te espero. Concordou. Combinaram o local e ela aguardou. Após pegá-la, Murilo, sorridente, perguntou. E aí? Como vão as coisas? Como foi a entrevista? Foi o de sempre, sorriu sem jeito. Disseram para aguardar. Entendo. Chato, né? Gera uma expectativa, ansiedade enquanto se aguarda e acaba que ninguém te chama, observou a triste. Aposto que não almoçou? Falou enquanto dirigia, após dar uma olhada para ela. Não. A entrevista foi marcada para antes do almoço. Atrasou muito e fiquei esperando, claro. Quer ir a uma lanchonete? Shopping tem praça de alimentação. Nem sei, não deu importância. Vamos ao shopping, então. Estou precisando comprar uma coisa. Sentado à mesa da praça de alimentação, conversavam e Bárbara contou-lhe que realizaram a oração no lar, o evangelho no lar como ele ensinou. Contou sobre o que ela conversou com as sobrinhas e falou o quanto se sentiu bem.
Mas que logo após dormir, experimentou aquela sensação de horror. Gritava, debatia-se e ninguém a ouvia. Olhava e era capaz de enxergar seu corpo dormindo. Desejava acordar e não conseguia. E terminou dizendo: então eu me lembrei de Nossa Senhora, porque tinha falado sobre ela para as meninas. Chamei Maria. Pedi que me ajudasse. Acordei num sobressalto. O ar parecia que me faltava aos pulmões. O coração acelerado e uma sensação horrorosa.